Previously on EMR. E eu não gostei nada de pediatria, não sei porquê. Você tem cara de pediatra. Foi ortopedia. Assim, eu adoro meu professor. Meu Deus, o que é gastrocirurgia? Sua jornada até a faculdade de medicina? Tá, a história é longa. É sempre assim. Eu tava no colegial e eu já queria medicina e tal. Só que eu nunca fui um aluno assim, nota 10. Eu sempre fui um aluno mediano. E daí eu tinha um problema que eu acabava me comparando muito com as pessoas que tinham um promédio melhor que eu na faculdade e tal. E falavam que, nossa, mas eu não passaria numa faculdade de medicina. Então isso me desanimava muito. Daí fui pro cursinho, terminei a escola. Sabia que eu não ia aprovar um vestibular direto, então eu já optei por ir pro cursinho. Comecei o cursinho. E só que nesse meio ano que eu fiz cursinho, eu sentia que eu ainda não tinha tanta maturidade pra sentar e estudar, que foi uma coisa que eu adquiri com o tempo. E assim, eu vejo que acabei tendo até muita pressa, sabe, assim, com aquela ânsia de entrar na faculdade, aquela pressão de querer já começar pra daí já me formar e poder me sustentar sozinho. Então assim, eu vejo que eu tive muita ansiedade também no meio de toda essa caminhada. E daí, na metade do ano que eu tava fazendo cursinho, que eu fiz um simulado, eu não fui muito bem, surgiu a oportunidade de ir pra Buenos Aires. E daí eu conversando com os meus pais, assim, minha mãe ficou louca quando eu falei, porque imagina, eu tinha 18 anos, morar em outro país, sozinho, sem eles do lado. Assim, pra minha mãe era, assim, inaceitável. Com o tempo, conversando, explicando, pesquisando, eu decidi ir pra lá. Então eu fiz esse curso de ingresso em uma faculdade, que não é a que eu estudo hoje em dia. Com isso, eu fui tomando mais maturidade pra ir estudando, aprendendo a estudar da forma que eles estudam, que é um método, eu acho que é um pouquinho diferente daqui. E daí eu tive as notas necessárias pra aprovar cada parcial, mas o promédio dessa primeira faculdade não alcançou pra eu entrar. E daí eu optei por ir pra uma outra faculdade numa outra cidade, que era na capital. Fiz esse outro curso de ingresso, agora já com uma outra cabeça. Estudei, aprovei. Indo pra lá, óbvio que a gente aprende a lidar muito com estar longe da família, né? Porque, querendo ou não, a distância psicológica é muito grande pra gente estar em outro país. Existem várias barreiras que a gente aprende a lidar, só que, em contrapartida, eu fiz muitos amigos que viraram minha família lá e que foram muito acolhedores. Daí uma coisa supria a outra, sabe? Então, a minha jornada até a faculdade de medicina, ela foi um pouco diferente da maioria, sabe? Porque, enfim, eu estudei, fiz ensino médio. Quando eu tava indo pro segundo ano do ensino médio, eu fui pra um colégio que eles meio que preparavam mais pro vestibular, sabe? E daí lá, tipo, já foi uma quebra, assim, de realidade total. A maioria de nós sempre, sei lá, foi o melhor, assim, na sala, tirava notas altas, não sei o quê. Mas quando você entra no mundo do vestibular, é uma quebrada total, assim. Daí eu fiz o segundo ano do ensino médio lá, fiz o terceiro ano do ensino médio lá em Cascavel. Daí chegou o final do ano, eu passei numa particular, na época, só que eu não tinha condição e festa tava muito complicado também, sabe? Então, tipo, ou tinha que ter 100%, ou infelizmente não dava. Daí no ano seguinte, eu vim aqui pra Curitiba fazer um cursinho. Daí eu fiz esse cursinho e tirei uma nota que eu achei que tinha sido boa no Enem e tudo mais. Joguei, eu passei na UFVJM, que é lá no interior de Minas Gerais. E só que lá o calendário tava atrasado, tudo mais, tipo, começou, tipo, metade pra depois do outro ano, sabe? E eu continuei estudando. Porque meu sonho era Federal do Paraná, pelo Paraná, não sei o quê. Daí chegou mais um mês na época da matrícula de lá, fui lá, iniciei o curso lá, eu fiquei bem pouco tempo, só que embora eu estivesse, tipo, numa federal, eu tava longe, tipo, dos meus pais, da minha família, tipo, muito longe, né? Eu ia ver eles uma vez por ano.
porque é caro ficar a locomoção indo pra lá e pra cá. E eu tinha aquela sensação que eu queria o FPR, tipo, juro, tipo, era o meu sonho de criança, assim. Daí eu peguei e falei, mãe, eu não tô feliz. Daí eu conversei com um cursinho aqui, tem um cursinho daqui que ele é muito bom. Daí eu falei, tô aqui não sei o que, e quero voltar porque eu quero o FPR e tudo mais. E daí eu consegui uma bolsa integral lá. Eu voltei pra cá e pensei, vou estudar. E foi o ano que eu estudei, eu sentei, estudei. Todo dia, segunda a sábado, das 2 às 8, assisti a aula, tipo... E foi... Eu não vou falar que, eu tava super tranquilo, não sei o quê. Não, foi tipo... É uma cursinha, uma montanha-russa. Tinha dia que tava muito bem, outro dia muito mal. Mas você tem que manter a rotina. Eu acho que isso é o diferencial. É tentar manter a rotina pra, no final do ano, dar resultado, sabe? Realmente inesperado. Não é muito comum largarem uma federal de medicina. Eu acho que, eu não sei, naquela hora foi o coração que falou assim, sabe? Não foi nem aqui. Então, eu sempre fui uma aluna que estudei em escola particular, mesmo sendo escolas de bairro. Minha mãe sempre se esforçou pra manter em escolas particulares. Mas as minhas escolas, elas não apostavam tanto em cursos tão concorridos como medicina. Tinha as aprovações para outros cursos menos concorridos, só que média e direito, assim, era mais difícil da gente conseguir pessoas aprovadas. Então, eu nunca tinha alimentado essa ideia de que eu fosse um dia conseguir passar no vestibular de medicina, né? Fui para um cursinho que era muito requisitado aqui na minha cidade, que era conhecido há mais de 30 anos por aprovar pessoas de medicina e tal, e minha mãe me matriculou nele. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com os monitores e percebi que as dificuldades que eu tinha de base mesmo, não sabia operar uma conta de DVD, mesmo vindo de escola particular, eram coisas que davam para ser sanadas. Claro que levaria tempo e esforço, muito esforço, mas eu conseguiria sanar ao longo do tempo, entendeu? E aí foi quando eu assimilei, comprei, investi no meu sonho, de que, poxa, não é impossível. Foi quando eu abracei mesmo esse sonho e disse, não, vou tentar medicina. Durante esses 4 anos foi muita persistência mesmo, de sanar deficiência por deficiência, probleminha por probleminha, pra poder avançar e conseguir ser aprovada no vestibular, sabe? Eu acho que essa é a principal dica que eu falo pra todo mundo que tá tentando. Trata as deficiências de base primeiro, porque quando a gente tenta abraçar os assuntos mais complexos, esquecendo a base, como se você soubesse o mais difícil sem saber o fácil, é como se aquilo fosse resolver seus problemas, mas é muito pelo contrário. Quando a gente tem uma base bem solidificada, a gente consegue construir uma casa bem forte, entendeu? E aí a gente dá pau pra toda a obra. Então vamos lá, essa é uma história um pouco longa, digamos assim. Eu acho que eu não demorei tanto pra entrar, porque eu fiquei 3 anos e meio estudando. Mas, que nem eu falei, desde criança eu sempre quis fazer medicina. Só que eu não agia como tal, sabe? Então, estudei em escola pública até a 8ª série, não estudava. Ninguém falava que a gente tinha que fazer vestibular. Aí eu falei, não posso ficar aqui nessa escola porque não é tão boa. Aí fiz uma prova de bolsa, ganhei uma bolsa numa escola particular. Só que avacalhei completamente até o meio do 3º ano. Então, eu trabalhava, eu queria sair com os meus amigos, eu fazia tudo várzea e não estudei. Aí, a água bateu na bunda no meio do 3º ano, falei, não, agora eu preciso estudar. Só que não adiantou. Pois bem, falei, vou precisar procurar um cursinho. Comecei a fazer. Aí fiz 2 anos lá de cursinho e não fui aprovado. Porque era difícil, não tinha base nenhuma. Entrei no cursinho, não sabia nem fazer regra de 3. Mamãe falou assim, não tem como mais pagar cursinho, você vai ter que estudar sozinho. Falei, tá, vou me virar. Ganhei uns material de uma amiga minha, da Jaque, e comecei a estudar em casa sozinho. Trabalhava, estudava, conciliei os dois. E aí, apareceu um dia, assim, lá no feed do Instagram, Faculdade São Leopoldo Mandique. Falei, quer saber? Tem bolsa 100%? Vou prestar. Aí, prestei. Não sabia, não achava que ia passar. E passei, sabe? Então, aí o pior. O ano que eu tava mais preparado pra prestar FAMEMA. Porque FAMEMA é em Marília, né? E Marília é do lado de casa. Tipo, 30 quilômetros. Aí eu falei, não, vou prestar FAMEMA, tô muito preparado, vou conseguir. Perdi a inscrição. Falei, agora já era, né? Era pra pagar dia 6, no dia 6, 10 horas, eu fui conferir o boleto. Não tinha mais como pagar. Falei, mãe, perdi a inscrição, quase levei uma surra, né? Mas deu tudo certo, o que era pra ser, foi. Então deu certo. A minha jornada até a faculdade de medicina foi uma jornada de muitas incertezas, eu diria. Porque eu não esperava passar. Eu tinha vontade, mas não tinha tanta esperança. Porque eu sabia que eu tinha muitas limitações, tinha muito ainda a ser trilhado, tinha que ultrapassar muitos obstáculos. Eu concluí o ensino médio, daí eu decidi fazer um ano de cursinho após terminar, para poder me dedicar com mais intensidade, focar apenas nos estudos.
Mas eu fazia cursinho com aquilo. Ok, vou passar muito tempo aqui até eu ser aprovado. Porém, eu tive a sorte de passar no primeiro ano de cursinho. Então foi uma trilha até que curta do que costuma ser. Mas ainda assim foi algo que me sugou um pouco de energia, mas felizmente deu certo. Foi rápido mesmo. Eu esperava passar 3 anos no cursinho, pelo menos, só porque eu tinha muita pressão, né? Porque eu pensei, meu Deus, minha mãe tá tendo um gasto muito grande com o cursinho, então eu queria passar o mais rápido possível. Aí funcionou. Eu também. Tinha muita pressa, assim, né? Porque, mesma coisa, saí de Barreiras pra ir pra Salvador, pra fazer cursinho em Salvador. Então, imagine o rolê. Mas valeu a pena, né? No meu terceirão, como eu já falei, eu queria muito engenharia civil, então meio que eu foquei na engenharia. Fiz 1 ano de cursinho querendo engenharia, acabei passando e cursei quase 2 semestres na faculdade e acabei largando. Daí eu entrei em desespero, sem saber o que fazer da vida, mas eu descobri que eu queria medicina e voltei pro cursinho. Esse ano foi muito assim, eu testei à prova minha coragem de largar a faculdade e voltar pro cursinho. Na época eu tinha 19 anos, então eu já me sentia velha, mas, gente, idade não é nada. Quando você tá indo pro caminho certo, não quer dizer nada. E mesmo assim, eu fiz muitos amigos no cursinho, isso é essencial. Tu ter uma rede de apoio dentro do ambiente, com o mesmo foco que você, é uma coisa assim, surreal, que te dá força, te dá foco. Depois do almoço, a gente pegava as questões, estudava todo mundo junto, então façam amizades que querem o mesmo objetivo que vocês, que vai dar tudo certo e a aprovação vem. Eu também. Os amigos que nossa, minha melhor amiga até hoje foi uma amizade que eu fiz no cursinho. Eu lembro que a maioria dos colégios hoje em dia, pelo menos no terceiro ano, focam em já na revisão pro vestibular, né? Você termina os assuntos antes de chegar no terceiro ano e meu colégio não tinha chegado nisso ainda. Eu sempre tirei notas muito boas, porque eu tinha facilidade para os assuntos, mas eu não usava isso pro bem. Eu acabei me acomodando e deixava para estudar tudo em cima da hora, lia as coisas assim perto da prova. Então, a longo prazo, eu não lembrava muito dos assuntos. Então, quando chegou no terceiro ano, eu tava meio perdida, porque eu não lembrava mais dos assuntos do início do ensino médio. A gente tava nisso de revisar algumas matérias e pegar algumas outras matérias, tipo física, que nunca foi minha preferida, de pegar assunto novo, essa questão de eletromagnetismo e correntes, era péssimo. Então, pra mim, foi um ano difícil, assim. E aí, eu lembro que eu tive que escolher. Ou eu foco no colégio, em tirar notas boas no colégio, ou eu foco no vestibular. E apesar de eu querer muito passar no vestibular, acho que por essa questão de ser o que eu tava acostumada, de comodismo mesmo, eu acabei escolhendo o colégio em si. Então, não foquei tanto no vestibular. Até hoje eu não entendo muito bem, mas foi a minha decisão na época e não passei. Não tirei uma nota ruim, eu lembro que dava pra todos os cursos, menos medicina, mas enfim, não passei. E aí no ano seguinte eu fiz o cursinho, e eu lembro que já na metade do ano eu percebi que o cursinho não era pra mim, não era a melhor opção pra mim. Mas também, de novo, me acomodei, porque era mais perto de casa, eu tinha feito uma prova e ganhei uma bolsa, era bem mais barato, tinha todas as matérias, porque era um cursinho completo, né? Então acabei me acomodando e pensei, não, sabe quando você sabe que não é a melhor opção pra você, mas você fica tentando se convencer, não, eu vou compensar em casa, vou estudar mais em casa, não sei o quê. Mas também não deu certo, mas enfim, foi um caso à parte, foi por causa da redação, que eu fiquei traumatizada, tirei uma nota muito ruim, e aí ficava muito nervosa toda vez que eu ia fazer redação, mesmo social, eu ficava muito nervosa, não saía nada, entrava em pânico, assim, e acabava fazendo só quando eu era obrigada durante os simulados, e aí não passei de novo. No ano seguinte, eu comecei persistindo no erro no cursinho de novo, pelos mesmos motivos de antes, de que era mais cômodo, mas aí passou 2 meses e eu pensei, meu Deus, se eu continuar nessa, eu não vou passar nunca. E aí tomei vergonha na cara, e aí fui pro método que pra mim era o que eu sabia que ia funcionar melhor, que aqui em Alagoas é algo forte, digamos assim, que são os cursinhos de matérias isoladas. Então era um cursinho só de química, um cursinho só de física, um cursinho só de matemática. E aí foi aí que funcionou pra mim. A maioria dos meus amigos já tinham passado nos cursos que eles queriam também, então não tinha coleguinhas pra ficar conversando durante a aula também, que tinha bastante no cursinho. E aí consegui focar e finalmente passei, corrigi os erros de antes, assim, finalmente passei. Pensava em ser médica, mas não entendia muito bem como é que funcionava. E dentro da minha família, a gente não tinha ninguém que tinha ido para uma faculdade ou para uma universidade pública. Então, eu não entendia o que é que significava estudar para entrar numa universidade pública. Então, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de estudar.
e sempre estudei muito porque eu gostava, eu achava legal conhecer coisas novas, enfim, gostava muito de ler e gosto muito de ler até hoje. E fui crescendo e, assim, sempre sendo estimulada a estudar, né? E sempre eu via, medicina tem que estudar muito. Eu, ok, né? Tô estudando, eu acho que vai dar certo. Mas aí eu tive a oportunidade também de estudar em escolas particulares, tive esse privilégio, mas eu ainda não entendi a dimensão da concorrência da medicina até acabar o ensino médio. Então, quando eu acabei o ensino médio, que eu não consegui passar, né? Aí eu entendi, poxa, eu acho que o jeito que eu tô fazendo não tá sendo tão certinho. E aí eu fui pra um cursinho, um dos maiores cursinhos que tem aqui da minha cidade, e foi quando, assim, eu tive um choque de realidade, que eu entendi quantas pessoas queriam fazer medicina, como era concorrido. Então eu fiz, meu Deus do céu, eu preciso estudar muito mais do que eu tô estudando, eu preciso enfim, né, me aplicar mais. E esse fato de não ter nenhum espelho dentro da minha família, de certa maneira, já que ninguém nunca tinha ido para a universidade, ninguém sabia como é que funcionava. Eu só fui saber como é que funcionava quando eu entrei na universidade. Então, eu realmente demorei um pouquinho para entender como é que fazia para entrar em medicina de verdade. E aí eu passei 2 anos no cursinho, né? Foi aquele tempo meio sofrido, que você estuda muito e não vê um retorno de cara, né? Eu estudei o primeiro ano, não consegui entrar. Aí no segundo ano foi quando eu consegui entrar. E aí foi, enfim, inexplicável a sensação. Eu comecei a estudar, né, pro vestibular desde o 3º ano, então eu tava focada mais em passar no vestibular do que no 3º ano, efetivamente. Então eu estudava como se eu fosse realmente tentar passar na primeira vez. E era meu objetivo, tanto que os professores brincavam, né, que não prestar atenção, ano que vem tá no cursinho. E esse era meu maior medo, né, porque a gente tem, assim, um preconceito muito grande com a questão do pré-vestibular. Então a gente acha assim, se eu fizer pré-vestibular, eu sou inútil porque eu não passei na primeira vez, eu sou burro. E não é bem assim, né? Quando a gente passa por essa fase e a gente volta e lembra, que a gente percebe que não é bem assim como a gente pensava quando a gente estava vivendo. E aí, no primeiro ano eu não passei, fiz todos os vestibulares, pra mim foi péssimo, me senti horrível. E aí eu iniciei, né, o cursinho lá em Salvador. Eu tava super focada, mas eu resolvi que eu iria ter um ano diferente do 3º ano. Porque no 3º ano eu fiquei fechada para muitas outras coisas, eu não saía muito, eu não fazia exercício físico direito. E aí o ano de cursinho eu resolvi, eu vou me organizar para eu ir na academia, para eu fazer meu exercício, para eu ter tempo de sair para a igreja no domingo, que eu preciso ir para a igreja no domingo, no sábado sair com alguém. E aí eu consegui me organizar para fazer assim. E aí o meu primeiro ano de cursinho ele foi assim, e aí eu pensei que eu super ia passar, né, nas coisas. E aí eu fiz uma prova em Goiás, que eu consegui passar pela primeira vez, só que era uma faculdade particular. E aí eu não consegui a bolsa, e aí eu passei e não consegui entrar. Então pra mim foi também uma péssima experiência, eu tava sem forças, e minha mãe sempre comigo, sempre me dando forças, meu pai também. Eu tava iniciando o 2º ano do cursinho, mas o vestibular da UESB, ele aconteceu no final do ano. Então, ou você entrava no cursinho ou você esperava. Mas eu tava com muito medo de esperar, porque eu pensei, poxa, eu vou perder tempo, eu vou perder meses de estudo e não vai dar certo. Então entrei, fiz alguns meses, aí logo acho que foi em fevereiro, o resultado da UESB saiu, e aí eu consegui entrar e passei. Então, eu estudei sempre em escola pública, eu sou filho de lavradores, então eu moro na zona rural. Primeiro, na verdade, eu comecei estudando lá na roça mesmo, numa escola, que era até muito seriada, tinha 4 turmas numa mesma sala. E aí teve uma professora que disse assim, olha, esse menino não pode mais ficar aqui, porque como eu tinha aprendido a ler e escrever com meus irmãos em casa, eu já cheguei um pouco adiantado. Só que, por questões burocráticas, a gente simplesmente não podia pular de turma, pular de série, assim como até antes de mim se fazia muito. E aí a minha mãe conseguiu, com muito esforço, uma vaga no colégio de freira lá da cidade. Aí eu estudei lá até a 8ª série, e depois eu fui estudar no Instituto Federal, que é numa cidade vizinha. Então eu morei em regime de internato, fiz curso técnico, eu sou técnico agrícola, com habilitação em zootecnia, inclusive. E de lá eu fiz muito network assim, com professores, porque eles nos ajudavam. Como a nossa preparação não era voltada para o pré-vestibular, e eu já, de cara, não queria ser técnico, eu fui para lá por causa do ensino médio, tinha muito professor que me ajudava dando aula extra, de graça, assim, tipo, monitoria mesmo. Então, eu tenho que falar disso, sempre onde eu vou eu falo disso, dessa gratidão que eu tenho para os professores. E aí, de lá, eu passei direto no vestibular de odontologia. Eu já queria medicina, não estava amadurecido ainda 100% a ideia, eu sabia que talvez eu ia tentar depois,
Mas eu me dei o direito de experimentar. Aí eu fui fazer odontologia, fiz 1 ano de odontologia na UFSC. E foi bom porque eu tive a certeza de que não foi pelo curso, não foi pela faculdade, pela estrutura que me fez desistir. Eu não queria mesmo. Não rolou, não bateu. Disse, olha, vou trancar minha vaga aqui. Se algum dia eu não passar em medicina, eu posso voltar e fazer sem problemas. Mas tranquei minha vaga e aí fui pro cursinho. E aí eu fiz um cursinho durante 1 ano. Foi uma decisão muito difícil, como eu falei, né? Porque, tipo, a minha família não apoiou. Porque eu já estava em odonto, eu já estava imerso já lá desde o começo. A gente já tá nas disciplinas práticas, a gente já visitava posto de saúde, clínica. Fui fazer cursinho e aí também fui muito bem. Eu tive uma rotina de estudo muito boa, muita dedicação. Eu consegui passar na UFBA, passei na UFS lá também. E eu quase fiquei lá, porque eu morava perto, né? Passei em outras aqui da Bahia. Não cheguei a fazer vestibular fora, mas eu acho que eu cheguei a passar na FMG também pelo SISU. E aí vim para a Bicentenária, né, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, que inclusive, curiosidade aí para você, é a primeira faculdade de medicina do Brasil. E outra instituição pela qual eu sou apaixonado. Tô até com a camisa da Atlética aqui, ó, brasão e tudo. Porque eu sou essa pessoa que eu entro nas instituições e eu me apaixono. Eu tava no 3º ano, meu foco não era fazer o vestibular, assim. Eu estudava numa escola técnica daqui de São Paulo, que é a ETEC. E na ETEC, o foco deles é o ensino técnico, assim, pra trabalho mesmo. Pra eu entrar no mercado de trabalho e tudo mais. No 3º ano eu trabalhava, fazia o curso técnico, fazia ensino médio. Era uma rotina muito corrida pra mim, então eu não focava tanto nisso. Mas no fim do ano eu tava em dúvida entre arquitetura, medicina e ciência da computação. Acabei que eu não prestei pra medicina, porque pra mim era uma realidade muito distante. Eu achava que eu não ia passar. E acabei prestando pra arquitetura e ciência da computação. Eu nem sei por que ciência da computação. Até hoje eu não entendo. Mas eu sempre gostei bastante de arquitetura. E no fim do ano, então, eu fiz esses vestibulares. Eu fiz o Enem, fiz a Unesp e a Unicamp. Só que na Unicamp eu passei pra segunda fase e não fui fazer, porque eu não tinha tanta certeza assim, se eu queria ciência da computação. E no Enem eu me inscrevi no ProUni, passei numa faculdade aqui da minha cidade, em arquitetura, e também passei na UEL. Na UEL minha mãe falou que não queria que eu fosse, porque eu era muito nova e, tipo, ela ficou insegura, e eu nem queria fazer tanto em ciência da computação. Eu acabei, então, eu queria muito mesmo, era passar em arquitetura na USP de São Carlos, eu acabei não passando. Aí eu falei assim, quando eu tava na lista de espera, né, que se eu não passasse, eu ia prestar pra medicina. Acabou que eu não passei, então era hora de estudar, né? Aí eu fui pro cursinho popular da minha cidade, que é o cursinho da FAMEMA, que os alunos mesmos dão as aulas. E aí foi aí que eu percebi que eu tinha uma defasagem muito grande no ensino. Tipo, física eu tinha visto algumas matérias, química eu nem sabia o que era química. Eu fui aprendendo no cursinho e eu era muito péssima em redação. Mas foi lá que eu aprendi a estudar, sabe? Eu estudava muito nessa época. Eu estudava das 7 horas da manhã até as 4, que era a hora que eu tinha que ir pro cursinho. Que eu tinha que tomar banho, pegar o ônibus e ir pro cursinho. E foi nesse período que eu comecei a solidificar que talvez eu quisesse mesmo medicina e que eu ia fazer medicina. Então, eu pesquisava muito sobre o curso. Eu vi essa série, né? E foi muito legal a série, porque ela me deu aquele gostinho de, eu quero mesmo medicina. E no fim do ano eu não passei, porque eu não tinha como passar, eu sabia que eu não ia passar, porque faltava muita coisa ainda pra preencher. Eu acabei prestando também pra biologia, que era uma segunda opção nesse primeiro ano de cursinho. Eu passei em biologia em São Carlos, fui fazer a matrícula, eu fui no primeiro dia da recepção, só que chegando, tipo, eu fiz a matrícula. Depois de um tempo, eu soube que a matrícula foi indeferida, porque eu esqueci a certidão de casamento dos meus pais. Aí, tipo, eu falei, tá, tem que levar esse documento lá, eu vou fazer biologia mesmo. Cheguei na rodoviária, eu tipo, tava muito indecisa, porque eu sabia que se eu não fosse fazer faculdade, eu ia ter que fazer mais 1 ano de cursinho. E pra mim foi um momento muito desgastante. Eu sabia que também, tipo, eu tinha perdido o tempo de fazer inscrição no curso popular, né? E eu não tinha condição de pagar um cursinho, tipo, de verdade. Então, eu sabia que eu ia ter que estudar sozinha. Foi uma decisão muito grande, sabe? Tipo, mas eu tava na rodoviária indo pra São Carlos. Eu virei pra minha mãe e falei assim, eu acho que isso é um sinal, eu não vou fazer mais biologia, eu vou estudar mais 1 ano. Eu demorei um tempo pra me recuperar, assim, e voltar ao ritmo de estudo. Eu comecei a estudar mesmo, eu tava na metade do ano, era julho. Eu me inscrevi num cursinho online e fui estudar. E aí, aí a dica dos exercícios, porque eu falo muito dessa dica, porque foi o que me ajudou. Tipo, eu revi meus resumos que eu já tinha feito o ano passado, no primeiro ano de cursinho, e as matérias que eu não tinha dificuldade, tipo história, eu só fazia exercício. Se eu não errei o exercício, bora pro próximo assunto. Eu fiz o Enem, fiz a Unesp e fiz a FUVEST. Nunca tinha feito FUVEST na minha vida, mas eu falei,
vou tentar. E aí eu consegui passar pra segunda fase da FUVEST. Foi uma surpresa pra mim, porque eu pensei que eu não ia passar. Eu fiz a segunda fase, eu fui bem até, só que, como eu disse, eu não estudei pra redação. Então minha nota pra redação não foi tão boa e eu acabei não passando de primeiro na primeira lista. Tipo, eu fiquei na lista de espera, 3 pessoas na minha frente. Aí eu falei, gente, quem que vai desistir da USP Medicina? Eu fiquei tipo assim, meu Deus. Aí passou a primeira lista, ninguém saiu. Na primeira lista de espera. Segunda lista de espera, ninguém saiu. E eu ia ficando nervosa. Aí saiu uma pessoa. Aí acho que na quinta lista saiu a segunda pessoa. Faltava uma pessoa pra mim passar. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, vai ter que dar. E eu lembro que na noite anterior, que ia sair o resultado, eu fui dormir, mas eu tinha uma sensação muito grande que eu já tinha passado, sabe? Eu até sonhei que eu tava na faculdade. Eu acordei de manhã, tava lá o resultado. Meu nome na lista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu passei. Aí, tipo, eu pulei da cama e falei pro meu pai. Primeira pessoa que eu vi na minha frente, eu falei, passei. Aí o pai fez aquela festa, contou pra todo mundo da família. Foi bem legal, assim. Mas essa foi minha jornada. Eu acho que, tipo, da realidade de... Eu nem sei, tipo, se vou pegar a Gabriela, tipo, da 8ª série, do primeiro ano, que tem gente que já sabe o que é fazer medicina e já estuda pra isso. Se vou pegar aquela pessoa, eu nem pensava em fazer vestibular. Porque isso não tava dentro da minha realidade. E chegar até onde eu cheguei foi muito legal, assim. Eu diria que eu fiz do vestibular uma profissão, porque eu respirava o vestibular o tempo todo. Era de segunda a segunda, eu vivia em aulão aqui no Rio. Tem muitos aulões, né, por conta do vestibular tradicional que tem aqui da UERJ. Então, de domingo a domingo, eu tava, gente, enfiada aí em algum aulão, em shopping, em cinema. Eu tava sempre respirando vestibular. E aí, no meu último ano, que eu acredito que foi o ano que eu menos estudei, porque eu comecei a trabalhar, foi o ano mais difícil pra mim, porque eu reduzi muito meu tempo, eu ficava fora de casa o dia todo, depois ia pro cursinho, chegava às 10 horas da noite, ia pro interior aqui do Rio, que é a região metropolitana, e aí ficava muito tempo no caminho, assim, do trabalho. Então, assim, foi bem complicado pra mim, mas esse ano foi o ano que eu passei. Foi aquele ano, assim, que parece que foi recompensatório, sabe? Porque eu não estudei tanto, mas eu me esforcei muito pra poder tentar continuar mantendo ali os estudos. Então, foi assim, gente, eu vivi muito vestibular. Eu fiz o vestibular a minha profissão. E você estudava e trabalhava, né? Então, realmente, seu tempo era reduzido. Mas você aproveitou cada segundo do tempo que você tinha disponível para isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, né, eu tive que ir aprender português, porque eu não falava nada de português, infelizmente. Só que, né, aprender português e estudar medicina não é a mesma coisa. Eu lembro que no primeiro semestre foi horrível, todo mundo falando e eu tava tipo... E meu sotaque foi muito mais forte do que tá agora, então foi muito engraçado. Mas foi difícil, mas até agora eu acho que eu melhorei bastante em termos do meu português, meu desempenho e interação com a cultura e tudo. E tá indo muito bem até agora, hoje. Tá maravilhosa, meu Deus. Exemplo. Então, né? Eu venho do sul de Minas, como eu falei inicialmente, Bom Sucesso. E lá na minha cidade tem 20 mil habitantes. E quando eu morava lá, na minha casa morava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu cunhado e meus 3 sobrinhos. E aí, na minha cidade, os recursos para estudar na época eram menos, sabe? E eu tinha que trabalhar e estudar, então pra mim lá era difícil isso. E aí, meu irmão e meu cunhado e os meus sobrinhos se mudaram para Divinópolis. E aí, com isso, eu falei, agora é a minha vez. Aí eu fui morar de favor com eles, né, em Divinópolis. Chegando lá, né, inicialmente eu consegui só fazer cursinho, só que era muito apertado, porque meu pai tinha um dinheiro somente do cursinho, então eu andava a pé, sabe? Mais 50 minutos pra ir, mais 50 minutos pra voltar, só comia em casa, então era uma rotina muito pesada pra mim. Aí depois, como eu não estava aguentando mais, eu falei, eu tenho que trabalhar. Aí, inicialmente, eu comecei a trabalhar só de freelancer, final de semana, assim, numa loja de sapato. E depois eu me fichei numa assessoria de cobrança e trabalhava como telemarketing. Só que aí, quando eu comecei, né, a trabalhar de telemarketing, o horário ainda era razoável, que era de 8 às 2 e o restante eu ia pro cursinho, eu fazia salinhas. Só que aí, depois eu fui promovida e eu vi uma oportunidade de ser promovida nessa empresa e eu aceitei. Só que quando eu fui promovida, eles me mudaram de setor e de turno. Eu comecei a trabalhar de meio-dia às 9. E além de ser muito desgastante o serviço de telemarketing, né?
Então, assim, com o tempo, além de onde eu trabalhava, assim, minha saúde mental foi ficando... eu fui ficando muito abalada emocionalmente, fiquei com depressão lá. Foi aonde eu falei, nossa, eu tenho que pedir conta daqui, porque eu não tô dando conta, e priorizar a minha saúde, né? Aí meu pai falou assim, olha, eu só vou conseguir te ajudar se você passar na faculdade. E aí, então, eu pedi conta do serviço e tive que voltar pro Bom Sucesso, porque eu não tinha dinheiro, né, pra conseguir estudar sem trabalhar. E aí, quando eu voltei pra minha cidade, passou 2 meses, eu fui aprovada na faculdade. Nossa, vocês me matam de orgulho, assim. Nossa. O despertar de fazer medicina eu já tinha tido, logo cedo. Só que vem a questão da realidade. A minha realidade era muito diferente, né, para as minhas condições. Então, assim, eu estudei em escola pública. A gente tinha algumas deficiências em algumas disciplinas, que foi até no ano em que desmembraram. Você fazia primeiro o médio e depois fazia o técnico. E eu não tinha uma base muito boa. A gente sempre escutava, medicina é para quem tem dinheiro, medicina é para filho de papai, você... a gente não tem dinheiro, a gente não tem condições de bancar, deixa pra lá. Só que eu não queria deixar pra lá. Eu me esforçava, eu estudava, não eram nos cursinhos mais famosos, porque eu não tinha grana na época, era um cursinho bem simples, só que eu tinha um professor que ele falou uma frase que me marcou até hoje, que ele diz assim, não é o cursinho que faz o aluno, é o aluno que faz o cursinho. Então eu entendia que dependia muito mais de mim. Comecei a estudar, só que eu tinha um outro problema, que eu tinha necessidade de trabalhar logo cedo. Minha mãe morreu cedo, eu tinha 6 anos quando ela morreu, e eu fiquei com a mãe da minha mãe, minha avó. E assim, era tudo muito difícil. E ela dizia assim, a gente não tem condições de te bancar só pra você estudar. Então eu tentei colocar outro curso, que eu escolhi biomedicina. Tentei biomedicina na federal e medicina na estadual. Não passei na estadual. E aí foi quando comecei a minha jornada em biomedicina. E eu acabei dizendo, então não vou estudar pra medicina não, tô gostando aqui de biomedicina. Só que quando foi no final do curso, eu me deparei com a situação que, assim, biomedicina é um curso maravilhoso. Só que ele é muito nos bastidores, ele é muito assim, no laboratório. Eu não ia ter aquela interação que eu tanto esperava, né? De estar em contato com o paciente, de ver a parte clínica. Eu ia ver mais a parte laboratorial, a parte técnica. E isso me deixou um pouco frustrada. Cara, e agora? Eu queria tanto a área de saúde, me programei tanto, eu vim trabalhar em outra área que é muito legal, mas eu tô morrendo de saudade daquilo. E agora? Resolvi tapar os ouvidos para qualquer comentário que fosse negativo e focar naquele objetivo. E fui atrás, e o tempo que eu tinha livre era em casa estudando, abri mão de muita coisa. Meu marido me ajudou muito, que ele que dava conta assim da casa, falando que eu sumia, era do trabalho para casa, estudar, focar, e deu certo. Época de vestibular, eu tava fazendo o que na minha vida? Eu tava fazendo estágio, porque eu era do Instituto Federal, então eu tinha que fazer estágio. Eu fazia estágio pela manhã, no caso. Aí à tarde eu ia para o IF, e aí do IF eu saía de lá correndo e ia para dança. E como eu sou bailarino, professor e coreógrafo, eu tinha a obrigação de trabalhar, fazer aula, porque eu tinha que passar um assunto adequado para os alunos, então eu tinha que fazer aula também. E aí era isso a semana inteira. E aí eu fiz, não, vou fazer o quê? Vou criar um cronograma de estudo, porque é o que eu posso. Quando eu fui ver, eu só tinha 50 dias de estudar, porque eu só podia estudar no domingo, porque o sábado todo eu passava trabalhando. E aí eu fiz o quê? Vou-se embora, estudar o que dava para estudar. Peguei os principais assuntos e foquei em questão. Fiquei fazendo só questão, mas assim foi muito cansativo, porque era o estresse de trabalho, estresse de estágio, estresse de entregar seminário, entregar prova, fazer não sei o quê. Ainda tinha vestibular, você ainda tem a pressão de saber o que eu vou fazer da faculdade. Mas assim, no fim vale a pena. No fim vale a pena quando a gente vê que tudo isso tem um propósito muito maior do que a gente. E aí tudo isso passa, mas que é cansativo é.